Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Dentro de mais alguns instantes estaremos iniciando a celebração da Santa Missa na matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Conceição de Macabu. Convidamos a todos que nos acompanham nessa transmissão a estarem rezando junto conosco. E para isso é preciso silenciar o coração e se colocar na presença de Deus. E vamos então, nesse início, invocar a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nossa Senhora da Conceição, enquanto aguardamos o início da Santa Missa, você pode ajudar para que mais pessoas possam estar rezando junto conosco. Então compartilhe essa live ou inicie uma sala de vídeo. E vamos aguardar o início da missa em silêncio. Queridos e amados irmãos e irmãs, bom dia. Sejamos bem-vindos para juntos participarmos da missa do 18º domingo do tempo comum, que traz para nós as seguintes intenções: pelos aniversariantes Andressa Moraes e Natália Ribeiro, pedidos especiais por Davi Alves Rodrigues, pelos nossos irmãos falecidos, José Laércio dos Santos Garcia, 30º dia, Otávio Martins dos Santos, 30º dia, Sinália Almeida Tavares, 6 meses, Hildebrando de Oliveira Pinto, 7º dia, Wilson Peçanha Pinto, José Bildes Pinto, Sebastião Madureira, Nair de Oliveira, Márcio Pacheco, 1 ano, Ana Vieira, Leia da Silva Machado, Fernando Pacheco. Esta Eucaristia nos convida a revigorar nossa fé com a experiência da graça e do amor de Deus, do qual nada nos pode separar. Deixando-nos alimentar pelo Senhor, aprendamos dele o espírito de compaixão
e de partilha. Nesse início do mês vocacional, comungamos com os vocacionados para o ministério ordenado, diáconos, padres e bispos. Ó Senhor, nós estamos aqui, junto à mesa da celebração, simplesmente atraídos por vós, desejamos formar comunhão, igualdade, fraternidade, nesta mesa nos ensinar as lições que melhor educam, Eucaristia que nos dás, as lições que melhor educam, Eucaristia que nos dás. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia para todos. Bom dia para você que em casa nos acompanha na transmissão desta Santa Missa. Hoje nós celebramos o 18º domingo do tempo comum, mas também estamos iniciando o mês de agosto, que na Igreja Católica é considerado o mês das vocações, para que nós possamos rezar pelo aumento das vocações, seja a vida familiar, a vida consagrada, ao sacerdócio, a vida missionária, mas também para nós rezarmos pela santificação daqueles que já foram chamados. E neste primeiro domingo de agosto, como está na proximidade do dia 4 de agosto, dia de São João Maria Vianney, nós estamos rezando e suplicando a Deus pelas vocações sacerdotais, para que haja um aumento das vocações, para que as pessoas com generosidade de coração possam responder a esse chamado de Deus, mas também por aqueles que já responderam, para que sejam fiéis nessa missão. E meus irmãos, nós vamos rezar pelo clero do mundo inteiro. Eu quero de maneira muito particular rezar pelos padres que me antecederam aqui em Conceição de Macabu. A gente não começa do nada, a gente dá continuidade a um trabalho já iniciado. Então eu quero rezar pelos padres que aqui passaram, que já faleceram, colocando os franciscanos de maneira especial, Padre Luiz Fernando também, mais recente. Quero colocar também as vocações dessa terra, Padre Pablo, Frei Wellington. E vamos, meus irmãos, nesse dia de hoje, como um pedido especial meu, tudo que está no meu coração, vamos rezar pelos padres e bispos do Brasil. Passamos por situações difíceis, estamos sendo incompreendidos, perseguidos, mas tudo isso em nome da verdade. Mas vamos todos, como povo católico, em vez de parar tempo, em vez de perder tempo com críticas, em vez de perder tempo com palavras destrutivas, vamos rezar pelos bispos e padres do Brasil. Vamos rezar por eles, por cada um de nós, para que sejamos cada vez mais fiéis a Jesus Cristo e não desanimemos na nossa missão. Então, meus irmãos, passamos agora no início desta Santa Missa ao nosso ato penitencial, fechando os nossos olhos, nos colocamos na presença do Senhor misericordioso para suplicarmos o perdão.
Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade, para com os vossos filhos e filhas que vos imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós, todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão?
desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs aqui presentes, entre os presentes estão as queridas irmãs do Horto, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham em casa nessa transmissão da Santa Missa. Muitas das vezes, até mesmo auxiliados pela nossa imaginação, nós acabamos concluindo de maneira errada que os milagres de Jesus, eles são uma espécie de passe de mágica. Por exemplo, no Evangelho de hoje nós temos o conhecidíssimo relato da multiplicação dos pães. Às vezes a gente acha que Jesus pegou uma cesta, colocou um lençol por cima,
tirou o lençol e ali apareceram os pães. Mas, meus irmãos, como em toda a passagem da vida de Jesus e da Sagrada Escritura também, o texto de hoje é repleto de uma catequese profunda, que fala às nossas comunidades nos dias de hoje também. Começa dizendo que Jesus, ele se retirou para um lugar deserto, depois que ele soube da morte do seu primo, de João Batista. E quando ele foi para este lugar deserto, claro, com a intenção até de descansar um pouco, né, junto com seus discípulos, as pessoas souberam disso e foram a pé. Olha aí, meus irmãos, as pessoas que estavam com fome da palavra de Deus, as pessoas foram buscar Jesus porque elas estavam com o coração vazio, não tinham pastores que conduziam esse povo, e foram ao encontro dele. E quando Jesus se deparou com aquela multidão, ele sentiu compaixão e fez inclusive várias curas, curou várias doenças, né? Mas ao entardecer, depois de ter acolhido essas multidões, né, Jesus recebe um conselho dos discípulos. Olha aí: Senhor, despede todo mundo. Aqui é deserto, aqui não tem nada para comer, manda eles ir embora para comprarem comida nas cidades. Meus irmãos, olha como os discípulos ainda não haviam compreendido a verdadeira identidade de Jesus, não é mesmo? Pergunto para vocês: aonde o povo de Deus passou 40 anos antes de entrar na terra prometida? Deserto. E no deserto faltou pão para aquele povo? Não. Ali o povo, a multidão, estava mais uma vez no deserto para fazer essa experiência do abandono nas mãos de Deus. Só que a grande catequese de hoje, meus irmãos, vem a partir desta palavrinha de Jesus, quando ele se volta para os discípulos e diz o seguinte: dai-lhes vós mesmos de comer. Claro que os discípulos, meus irmãos, eles ficaram assustados com isso. Eles chegaram com o que tinham, 5 pães e 2 peixes, mas o que era isso para uma grande multidão? Meus irmãos, deixa eu contar uma historinha para vocês da minha vida. Gosto muito de exemplificar com isso. Quando eu era seminarista, como o Jean ainda é, né, eu estava de folga lá na casa da minha família, 3 dias de folga, e ao término dessa folga eu tinha que retornar para Friburgo, onde fica o seminário, e tinha que pegar um ônibus, mas eu consegui uma carona. Olha só, coisa boa. Seminarista já anda com pouco dinheiro, já vai pegar uma carona, não precisa ficar com o ônibus parando toda hora, né? Só que a pessoa que me deu a carona era um ateu, um grande homem, sem dúvida nenhuma, uma grande pessoa, né? Só que ele me fez o seguinte questionamento: olha, eu não acredito em Deus, porque eu já viajei muito. Ele falando comigo: conheço todos os continentes dessa terra, e se Deus existisse, não tinha tanta gente passando fome nesse mundo. Se Deus existisse, eu não veria tanta gente, todos os continentes passando fome. Deus faria cair o pão do céu para as pessoas. Eu fiquei olhando para ele, né, e respondi o seguinte: olha, a gente não pode colocar na conta de Deus aquilo que é próprio do ser humano. Ou, como eu costumo dizer e já disse várias vezes, Deus faz o impossível, mas Ele não dispensa o ser humano de fazer o possível, não é verdade? O que era impossível no Evangelho de hoje para o homem? Era multiplicar os pães. Isso Jesus fez. Mas o que era possível? Era partilhar. Isso os discípulos fizeram. E, meus irmãos,
antes de existir o milagre da multiplicação, é preciso existir o milagre da partilha, não é verdade? Pois é. E é por isso que nós vemos essa partilha que acontece no Evangelho de hoje. Eu sei que com as redes sociais, nós nos acostumamos muito com a palavra compartilhar, não é verdade? Mas o que é compartilhar? É pegar com alguém. Você viu algo bonito no perfil lá da pessoa, no Facebook, no Instagram, não sei se o Instagram é possível, aí você compartilha no seu perfil. Você pega com alguém. Agora, quando se fala em partilha, existe uma troca de dons. Sim. Os discípulos partilharam o pouco que tinha. O dom dos 5 pães e 2 peixes. E Jesus compartilhou o milagre. E é por isso que nós vamos ver essa manifestação do poder divino. Agora eu queria chamar a atenção do seguinte, dentro desse contexto da partilha, meus irmãos. Este milagre, ele é conhecido como a multiplicação. Aqui junto conosco está o Wilson Madureira, professor de matemática, né? Você vai me ajudar. O milagre de hoje não é chamado de divisão, nem subtração, nem adição, não é verdade? É chamado de multiplicação. Agora, Wilson, se eu multiplico 5 por 0, qual é o resultado? 0. Agora, se eu multiplico 5 por 1, 5. Se eu multiplico 5 por 2, 10. Olha só, meus irmãos. Vocês acham que Jesus, pelo poder que ele tinha, precisava fazer alguma coisa para fazer aparecer pão? Não precisava nem piscar o olho. Pensou, apareceu os pães. Mas como eu disse, não é passe de mágica, não é exibição do poder divino. Mas Jesus aproveita essa partilha da humanidade para fazer esse milagre. Ou seja, ele multiplica. Se os discípulos não tivessem oferecido nada, 0 pães multiplicado por 5 é 0. Mas ofereceram 5 pães, multiplicado por quanto for, alimentou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda sobrou. Meus irmãos, quantos são os dons também que nós temos que trazer à comunidade e colocar aos pés de Jesus? E às vezes a gente acha que é pouco, não é verdade? Ah, mas eu ia servir a igreja cantando na missa, eu fazia a celebração da palavra lá no interior, numa das comunidades do interior. Ah, eu me propor a visitar o doente. Isso parece pouco diante da realidade que a gente tem? Sim. Mas, meus irmãos, não podemos esquecer isso. Nós fazemos uma partilha, fazemos o que é possível, e Deus vai fazendo o que é impossível. Ele vai multiplicando. Por isso, na hora de você partilhar, nunca pense, é pouco. Não, você faz aquilo que é possível e deixa que Deus faça o impossível, não é verdade? E quanto isso, nós precisamos meditar muito sobre essa palavrinha na nossa comunidade, meus irmãos. Se a gente não oferece nada, nada acontece. Nós temos que fazer o possível, oferecer nem que seja um pouco, para que haja essa graça da multiplicação. Olha a questão da partilha, olha a questão de troca de dons entre Deus e o ser humano, não é verdade? Se você não oferece nada, não se multiplica 0, esse resultado sempre vai ser 0. Agora, o pouco que você oferece sempre vai ser multiplicado dentro da comunidade. E mais, esse milagre, meus irmãos, ele nos lembra também das necessidades que o nosso povo de Deus tem, não é verdade? Vamos voltar, meus irmãos, àquela historinha que eu contei lá do que aconteceu comigo, o homem lá, o ateu, falando: ah, mas se Deus existisse, porque ele não acreditava em Deus, ele dizia: eu não acredito em Deus porque o povo passa fome. Se Deus existisse, faria cair pão do céu para as pessoas. Ora, meus irmãos, mas Deus fez isso. Lá no deserto, a gente volta a essa experiência. Lá no deserto, Deus fez cair o maná para o povo. E o povo ficou satisfeito? Não.
fizeram um bezerro de ouro e o adoraram, negaram a Deus. No deserto, também Jesus multiplicou os pães. E o povo mais tarde, o que fez com Jesus? Gritou: crucifica. Nosso povo tem necessidades, meus irmãos, e nós não podemos ficar indiferentes a isso. Mas nós não podemos esquecer o seguinte: que não adianta nada a boca e a barriga estarem cheias se o coração está vazio de Deus. É preciso que haja o milagre da partilha nas nossas comunidades. Mas para que as pessoas saibam partilhar, elas precisam receber o anúncio do Evangelho. Elas precisam receber a palavra partilhada, meus irmãos, para que a fé que nós celebramos em cada ação litúrgica, ela possa se encher de vida lá fora, não é verdade? Nós somos convidados, meus irmãos, a partir no altar o pão da vida, para lá fora, depois da missa, saber partir o pão de cada dia também. Mas para que isso aconteça, é preciso que as pessoas creiam, é preciso que a fé seja anunciada, é preciso que a vida, o anúncio do Evangelho chegue ao coração das pessoas. A igreja, meus irmãos, ela não é uma instituição filantrópica, porque a igreja não nasceu da vontade do homem, a igreja nasceu de Deus. A igreja, ela não tem que ficar se metendo em movimentos revolucionários, nada disso. A igreja tem que ouvir a palavra do Mestre, que nos convida a encher o coração das pessoas de fé. A igreja é convidada a se converter cada dia, para que ela responda com fé às necessidades do ser humano, as necessidades espirituais, as necessidades humanas e as necessidades materiais. Tudo isso tem que ser consequência de uma vida de fé. Caso contrário, meus irmãos, a gente acaba se tornando uma ONG. E o Papa Francisco bem diz: Igreja Católica não é uma ONG, a igreja é a esposa de Jesus Cristo, como bem diz a Sagrada Escritura. E a igreja, como Jesus Cristo, como esposa de Cristo, ela imita as suas atitudes, de levar o tom da palavra ao coração das pessoas e de levar o pão às mesas daqueles necessitados também. Imitamos as atitudes inteiras do Senhor Jesus. E para isso é preciso aprendermos essa questão da partilha, meus irmãos. Hoje o convite de Jesus é a nós todos: dai-lhes vós mesmos de comer. E estamos nessa pandemia, não é verdade? Quantas pessoas, meus irmãos, que já passavam necessidades antes da pandemia, continuam, às vezes até aumentando as suas necessidades. Pessoas que trabalhavam como autônomos e que agora muitos não podem trabalhar por conta assim que tem que ter o distanciamento social, é verdade? Por exemplo, uma pessoa que trabalhava armando aparelhos de som para shows, ganhava por cada show que fazia, não é verdade? Agora não tem show, não pode ter, não pode montar e passa necessidade. A igreja tem que ter essa necessidade, tem que ajudar essa pessoa que está aí, essas pessoas que estão com essas necessidades, mas ajudar aqueles que também estão fraquejando na fé. É por isso que a gente vai multiplicando os nossos atos, nos reinventando, através das lives, através das redes sociais, levando fé às pessoas, ou seja, estamos partilhando, estamos redescobrindo esse dom da partilha, meus irmãos, estamos dando de comer ao povo, como o Senhor nos manda, dando de comer às mesas, dando de comer também ao coração, levando a fé àqueles que precisam. E que essa seja a nossa missão, meus irmãos. E quando nós temos essa consciência, quando nós sabemos partilhar, Deus multiplica tanto que chega até sobrar. Olha o final do Evangelho de hoje: 12 cestos sobraram, depois de alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quando nós na comunidade sabemos partilhar, meus irmãos, quando nós fazemos o possível, Deus está sempre por detrás fazendo o impossível. E a graça é tanta, os bens que se produzem na comunidade são tantos que chegam a sobrar, porque há generosidade das duas partes, tanto do ser humano como de Deus também. Amém? Amém. Amém.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar os mistérios da nossa redenção, roguemos ao Deus Todo-Poderoso que o mundo inteiro seja lavado na fonte de toda a bênção e toda a vida. Senhor, escutai a nossa prece. Todos. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei, Senhor, vossa Igreja, para que permaneça comprometida com o vosso reino de justiça e firme diante dos obstáculos, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Abençoai nosso pároco, Padre Marcos Vinícius, e todos os ministros ordenados, e dai-lhes alegria no exercício da missão, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Iluminai nossos governantes, para que se empenhem contra a injustiça e a miséria, e a favor da dignidade de cada habitante do país, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Formai na sociedade a plena consciência de que a alimentação é necessidade básica do ser humano e motivai a solidariedade com os necessitados, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei em vosso reino nossos irmãos e irmãs falecidos, para que se firme em nós a certeza de que nada separará do amor de Cristo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Sede propício a Deus as súplicas de vosso povo, para que sem demora alcancemos de vossa bondade o que pedimos por vossa inspiração, cheios de fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Fruto da terra,
Cristo nosso Senhor. Amém. Oração eucarística terceira. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizervos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar a vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos a vossa face e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimos-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, céu e terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue,
sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos desse pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho e da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a vossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecendo o sacrifício que se reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício é a nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação no mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, Papa Francisco, o nosso bispo Luiz Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente na vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração do Senhor nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
pecado. Protegidos de todos os perigos enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e agora, assim. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs saudáveis em Cristo Jesus. Paz de Cristo, paz de Cristo, paz de Cristo para todos que em casa nos acompanham. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Cinco pães e 2 peixes tomou, aos discípulos deste pão. Os discípulos não lhe repartem, e se falta maior multidão. Os discípulos não lhe repartem, e se falta maior multidão. Feliz quem anda com a verdade, na lei de Deus com integridade. Feliz quem guarda seu mandamento, no coração pensamento. 5 pães e 2 peixes tomou, aos discípulos deu peixe e pão. Os discípulos não lhe repartem, e se falta maior multidão. Os discípulos não lhe repartem, e se falta maior multidão. Ai, quem me dera, quem deu andar, teus mandamentos possa eu guardar. Seus mandamentos obedecer, não vai o mal acontecer. 5 pães e 2 peixes tomou, aos
Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante, os que renovastes no pão do céu. E como não cessar de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, meus irmãos, lembrando a todos que a nossa secretaria paroquial, ela continua funcionando somente na parte da tarde, ou seja, de segunda a sexta-feira, de 1 da tarde às 5. O portão vai ficar sempre trancado, por questão de segurança, para não haver contaminação, tá? Mas você pode tocar a campainha e você pode ser atendido de longe. E para que a secretaria paroquial está aberta? Para você colocar intenções para a missa, mesmo que não possa participar de maneira presencial, a missa está sendo celebrada na intenção que você coloca. Para você entregar doações de alimentos não perecíveis, né? Para as famílias carentes, para você entregar o seu dízimo, as suas ofertas também, e também para pegar a sua liturgia de outubro, de setembro e outubro, que já chegaram. Certo? Eu ainda vou divulgar a programação desta semana, meus irmãos, mas nós vamos adiantando que esta semana próxima nós vamos ter 3 carreatas. Olha só que coisa boa, né? Quinta-feira, carreata do Bom Jesus, que é padroeiro do Balancé. Sábado, carreata de São Domingos, que é o padroeiro desta comunidade, que leva o seu nome. E domingo, carreata de São José, porque é o dia dos pais, e nós vamos prestar essa homenagem a São José nas ruas. Até porque Vila São José e Calçadinha ficaram sem a procissão, a carreata. Mas agora vamos poder fazer nesses bairros, tá bom? E aqui no centro também. Eu queria, meus irmãos, imensamente agradecer a todos que estão trabalhando para que a nossa fé continue viva e chegando às pessoas, tá? Sejam aqueles que trabalham na transmissão, nas ornamentações, na organização desses nossos eventos. Nem todos estão podendo, muitos são do grupo de risco, idosos, diabéticos, realmente não podem e estão certos de ficar em casa, né? Mas nós temos então feito vários eventos e a gente vê como a fé do povo é bonita, meus irmãos. Interessante, só compartilhando com vocês, né? Vamos dizer, partilhar. Eu falo e vocês respondem também. Ontem estávamos estávamos fazendo a carreata de Nossa Senhora de Fátima, saindo lá de Macabuzinho,
entre Vila Tavares e Porto Pinheiro tem um lugarejo chamado Santa Catarina, que é um lugar de pessoas extremamente humildes, famílias humildes, e que nós também ajudamos na medida do possível, dando uma cesta básica para uma família ou outra ali, né? E eu pensando comigo, não deve ter católico nenhum aqui, porque, enfim, nunca teve uma missa, tem a Assembleia de Deus pertinho, né? Mas quando nós paramos com a imagem de Nossa Senhora de Fátima, na carreata, quantas pessoas foram lá para pegar uma rosa e para rezar junto com a gente? Isso, meus irmãos, me chama muita atenção. É uma das coisas que Deus está mandando a gente se mexer, indo até onde aquele que a gente não iria normalmente, nem eu iria normalmente, se não fosse uma situação como essa, né? Mas se a gente tanto alimenta o povo com o pão de cada dia, vejo que agora é hora de alimentar também com a palavra, não é verdade? Eu disse, eu vou vir celebrar a missa para vocês, e todo mundo, que bom, acolheram bem, gostei muito disso, né? Então, junto com o Vila Tavares, vai ser mais uma comunidade aí da paróquia, né? Mais uma para a conta do padre, mas Deus faz o possível, né? Eu vou agradecer também aqueles que na semana passada doaram para o asilo Santo Antônio, na nossa serenata, que foi quase uma solonata, de tanto sol que teve, né? E aqueles que doaram essa semana também na carreata de Nossa Senhora da Conceição para as famílias carentes. Outro momento muito bonito, né? Muito bonito. Nós não podemos, meus irmãos, ter uma fé, uma espiritualidade desencarnada. É fé e ação, não se separa fé e vida. Fomos levar esperança para o povo com Nossa Senhora, partilhar essa fé, e o povo partilhou para que as famílias carentes fossem ajudadas, né? Isso foi tão bonito, meus irmãos, que nós vamos fazer isso uma vez por mês em Conção de Macabu, sempre num bairro diferente. Levar Nossa Senhora, mesmo depois da pandemia, levar Nossa Senhora para o povo, rezar com o povo, abençoar os comércios e recolher doações para as famílias carentes, né? É muito bonito, é missão, é caridade, é vida ali, tá certo? Então, meus irmãos, vamos continuar mantendo a nossa fé viva, com nossas orações, com nossa atitude, para, se Deus quiser, estarmos nos vendo livres disso e voltando ao nosso normal, nem que seja o novo normal. E a partir de agosto, a partir de 1º de agosto, já é hora de pensarmos na festa do dia 8 de dezembro, tá? Vai ser diferente, mas não vai deixar de ter, certo? Se Deus quiser, uma festa para Nossa Senhora da Conceição bem bonita em dezembro. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está mesmo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Bom domingo e boa semana para nós todos. Feliz de quem caminha pelo teu coração, quem faz da sua vida uma eterna procissão, quem faz da sua vida uma eterna procissão. Escolhi o Cristo como companhia, escolhi o reino como vocação, escolhi o mundo como moradia, escolhi o pobre como meu irmão. Feliz de quem caminha pelo teu coração, quem faz da sua vida uma eterna procissão, quem faz da sua vida uma eterna procissão. Quero descobrir minha vocação, negra religiosa ou sacerdotal. Quero ver meu povo todo em missão, numa igreja toda ministerial. Feliz